Ah, são vocês, meus amiguinhos! Tudo bom? Eu sou Lucas Bandini do Colégio Objetivo de Pouso Alegre e nesse episódio de Consciência de Inglês iremos aprender sobre os horários. Então, primeiramente vamos imaginar a situação. Você está nos Estados Unidos ou em algum outro país que fale a língua inglesa e, oh meu Deus, você foi descuidado, não foi tão cuidadoso quanto eu, e esqueceu o relógio em casa. Como você descobre as horas? O mais fácil seria perguntar para alguém, não é? Mas como você faria essa pergunta? Em inglês, existem duas maneiras muito fáceis de você fazer essa pergunta. A primeira delas pode ser a What is o'clock? Vamos repetir comigo? What is o'clock? Essa palavrinha aqui, eu vou mostrar para vocês o que significa um pouquinho mais para frente. E a outra é muito mais usada do que a anterior. Essa é a What time is it? Vamos repetir comigo? What time is it? Ambas as perguntas traduzidas para o português significam simplesmente que horas são. Então é muito importante você saber sobre essas perguntas quando você quer saber as horas. Tá, então agora você já sabe como perguntar as horas. Mas então você pergunta para a pessoa, What time is it? E ela responde, Oh, it's 15 to 8. E você fica tipo, hã? Como assim? Nós precisamos aprender agora sobre os horários, não é mesmo? Em português, todos nós sabemos que um relógio é separado em horas, minutos e segundos, certo? Bom, em inglês, nós dizemos isso como hours, minutes e seconds. E usando os números que vocês aprenderam nas primeiras aulas desse curso, nós finalmente podemos falar em inglês as horas em um relógio. Vamos pegar um horário aleatório. Espera, tive uma ideia. Tem algo melhor aqui. Só um minutinho. Ahá, achei. Ai, ai. Certo. Aqui está, um relógio. Vamos pegar um horário aleatório, como por exemplo, 9 horas. 9 horas em ponto. Em inglês, você não pode dizer simplesmente 9 hours. Seria da maneira literal, traduzido da maneira literal. Mas, se uma pessoa te pergunta, ou se você pergunta uma pessoa, a resposta correta seria 9 o'clock. Mais especificamente, it's 9 o'clock. Lembra que eu falei que iria explicar o que significa essa palavrinha? O'clock significa nada mais nada menos que em ponto. Em português nós usamos são 9 horas em ponto, são 8 horas em ponto. Eles usam o'clock, são para as horas específicas. Beleza, agora vocês podem me perguntar, você já me deu as horas? E sobre os minutos? Como que eu junto os dois? Como que eu poderia dizer é 9h30? É 9h45? É 9h20? É 9h15? Bom, é isso que eu irei ensinar para vocês agora. Em inglês, podemos dizer as horas junto com os minutos de duas maneiras diferentes. A primeira dela é simplesmente dizer os números das horas e dos minutos, um seguido do outro. Como por exemplo, vamos pegar um horário aleatório. 5h20. 5:20. 3h30. It's 3:30. 4h35. 4:35. Simplesmente assim. Porém, a segunda maneira é bem mais interessante e prática do que a primeira. E também é muito mais comum. É como se nós estivéssemos falando é 15 para 5, é 15 para as 4, falta meia hora para 6, é 6h30. Em português você não fala é 6h30, você fala é 6h30, certo? Para isso, nós usamos... Agora sim. Então, nós usamos dois termos, o to e o past. O to pode ser traduzido para a palavra para, e o past para a palavra depois.
Vamos usar esse relógio aqui como exemplo. Ele está marcando 8 horas em ponto, ou seja, 8 o'clock. Mas a partir do momento que o ponteiro dos minutos começa a se mover, agora ele está marcando 8 horas e 5 minutos, ou em inglês, 5 past 8, 5 minutos depois das 8. Essa mesma regra vale para todos os minutos até chegar na meia hora. 10 past 8, 15 past 8, 20 past 8, 25 past 8, até chegar na meia hora, onde não se diz 30 past 8, mas sim a half past 8, ou seja, meia hora depois das 8. Mas a partir do momento que o ponteiro dos minutos começa a se mover novamente, aqui estamos nós com o relógio marcando 8h35. Em inglês, nós não falamos 35 past 8, mas sim quanto tempo falta para a próxima hora, nesse caso, as 9 horas. Então será 25 to 9. E essa mesma regra vale até marcarmos 9 em ponto. 20 to 9, 15 to 9, 10 to 9, 5 to 9, até as 9 o'clock. Agora que vocês já estão familiarizados com os minutos e as horas, eu preciso apresentar a vocês os períodos do dia. Como nós dizemos manhã, tarde, noite, vocês verão agora. Venham comigo. Então, aqui estamos, são cerca de 10 horas da manhã, ou em inglês 10 o'clock. O sol está aparecendo no leste, saios gostosos nos aquecendo, não é? Esse momento do dia, que todos nós gostamos e alguns ainda estão dormindo, em inglês nós chamamos de morning. Agora nós estamos à tarde, mais especificamente às 3 horas da tarde, ou em inglês 3 o'clock. Muitos de vocês já devem ter almoçado a essa hora e estão dentro de casa descansando. Esse horário em inglês nós chamamos de afternoon. Esse horário vai do meio-dia até as 6 horas da tarde. Nos encontramos lá. E agora anoiteceu. Todas as luzes se apagaram. Espera aí, só um instante. Tá, pronto, agora eu acho que vocês conseguem me ver melhor. O sol já se pôs no horizonte e não existe mais nenhuma luz natural aqui fora. Esse período das 6 horas até a meia-noite, em inglês nós chamamos de evening. É mais ou menos o final do dia. Bom, esses foram todos os períodos do dia. Nos vemos lá dentro de novo. Aqui estamos de volta. Então, agora que você já sabe como se diz manhã, tarde e noite, e também já sabe as horas, pense comigo. Se 9 horas em ponto é 9 o'clock, como você diferencia 9 horas da manhã e 9 horas da noite? Aqui no Brasil, nós podemos simplesmente falar 9 horas da manhã, 9 horas da noite, ou 9 horas e 21 horas. Mas no inglês é muito mais comum o uso de dois termos, o AM ou AM e o PM ou PM. O AM é usado para todos os horários antes do meio-dia em ponto, ou em inglês midday, e o PM para todos os horários depois do meio-dia em ponto, até a meia-noite em ponto, ou midnight. E assim o ciclo se reinicia. Então, 9 horas da manhã ficaria 9 AM. E 9 horas da noite, 9 p.m. Esses dois termozinhos podem ser escritos no final de qualquer horário, mas lembre-se de colocá-los sempre no final. Então, essas foram todas as noções básicas para se saber os horários em inglês. Espero que todos tenham entendido e muito obrigado por assistirem a minha aula. Lembrem-se, é preciso ficarmos em casa durante essa pandemia, para nos protegermos e protegermos as pessoas no grupo de risco. É com muita tristeza que me despeço de vocês. Se inscrevam no canal Consciência e... fui!